E abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Você vai ler alguns versículos comigo. Obrigado. Obrigado, Esther. Versículo 25 em diante. Diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele. Se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo se não abrir mão de tudo que possui. Vamos orar mais uma vez? Pai, gera vida nos nossos corações a partir dessa palavra. Quebra as nossas convicções terrenas. Quebra o nosso orgulho. Quebra o nosso eu, e que a Tua palavra gere vida em nós. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Gente, em época de eleição, né? Você já parou para pensar, se fosse pedir voto mais ou menos dessa forma, assim: olha, vocês precisam eleger alguém, né? Então eu vou pedir voto para vocês, eu sou o candidato à presidência aí. E aí eu vou pedir voto, eu falo assim: vote em mim se você quer perder a sua casa e a sua família. Vote em mim se você quer perder aqueles a quem você ama. Vote em mim se você quer pagar impostos mais altos e ter salários mais baixos. Não é isso que Jesus fez aqui nesse texto. Jesus, ele confrontou as pessoas. Mas imagine, ao invés de um político pedindo votos, um líder mais ou menos assim, um líder de uma expedição que está indo levar socorro, ajuda biopsicossocial, médica, para uma aldeia que necessita muito. Então esse líder dessa expedição, ele está subindo uma montanha alta e perigosa, íngreme, cheio de desafios. E em um dado momento, as pessoas que estão seguindo ele com seus kits de viagem ali, com as suas facas, as pedras de fazer fogo, as coisas para fazerem lá os seus bivaques e dormirem dentro. E ele chega um momento, ele fala assim: olha, a partir desse momento, se vocês quiserem chegar ao destino final, vocês vão precisar deixar as mochilas, porque daqui para frente não dá para carregar essas coisas. É muito perigoso. E provavelmente vocês nunca mais vão ter essa mochila e tudo que tem nela. E olha, eu digo mais: aproveita esse momento e envie uma mensagem, um WhatsApp, um e-mail, sei lá, para as pessoas que vocês amam, porque talvez vocês nunca mais vão ver elas. O que Jesus fez nessa passagem que nós acabamos de ler é mais parecido com o segundo, com o líder de uma grande expedição. Porque o que Jesus está fazendo, ele está peneirando os seus discípulos. Se você ler o capítulo 14, 13, tudo o que acontece antes, uma grande multidão seguia Jesus, e é isso que o versículo 25 diz: uma grande multidão seguia Jesus. Só que uma grande multidão seguia Jesus, algumas pessoas para quê? Por causa do movimento, da festa. Vai ter fute-sabão, então vamos lá seguir Jesus no fute-sabão. Vai ter um evento muito legal, um churrasco, então vamos seguir Jesus no churrasco. E a galera estava seguindo Jesus por causa do evento. Imagina o circo que não era, gente. Tem um aleijado lá e passa um homem, levanta ele começa a andar. Tem um cego, começa a enxergar. As pessoas estão atrás para ver, que tipo, se acontecesse isso aqui, você não ia lá para ver? Eu iria. E as pessoas começaram a ir atrás. Alguns seguiam Jesus para ver o que estava acontecendo, ver o espetáculo, a festa. Outros seguiam porque queriam algo de Jesus. Eu preciso ser essa pessoa que ele vai levantar, que ele vai fazer enxergar. Alguns seguiam Jesus porque os outros estavam seguindo, sabe? Não sabe o que fazer no sábado à noite, deixa eu ir para o culto. E é bom. É saudável. Mas alguns seguem porque os outros seguem.
eu vou no culto porque daí depois eu consigo ter um rolê com os meus amigos depois e pelo menos eu faço algo diferente. E era isso que aconteceu, a multidão seguia Jesus por causa disso. E aí uns seguiam Jesus por causa da treta que estava acontecendo, porque Jesus estava pregando e o seu ensino confrontava o ensino dos fariseus, que eram os líderes religiosos daquela época. Então ele estava indo para ver, vamos ver a treta que vai dar. Na hora que o povo do Sinédrio vir, vai dar um piseiro, eu quero ver. Sabe aquele pessoal que vai junto só para ver o piseiro? Acompanha. E o que Jesus está fazendo é chamando a responsabilidade, a multidão, para que os seus discípulos verdadeiros aparecessem. Então ele está peneirando. Uma coisa que me fascina em Jesus é que ele não se preocupa com uma casa, ele não se ilude com um lugar cheio. Eu aprendi também isso, que um ambiente cheio não quer dizer nada. Hoje nós temos aqui talvez mais de 100 pessoas, mas eu já preguei para uma, gente. E eu confesso que foi com o mesmo entusiasmo que eu estou aqui hoje. Não me iludo com números. Nossa, tivemos no retiro de carnaval 200, 300 pessoas. Eu não me iludo com o número, mas com a resposta que essas dão àquilo que foi proporcionado. Hoje nós temos aqui o tempo de oração antes do culto. Sabe o que alegra o meu coração? É ver alguns poucos que vêm para orar. Não é uma multidão que nem tem aqui agora, muitas pessoas, mas alguns vêm. E eu vejo que é uma resposta àquilo que o Senhor está fazendo. Então, Jesus ele não se iludia com multidões, com grandes festas, com pessoas elogiando ele, falando, nossa, que maravilhosa a sua pregação. E a pessoa saía dali e vivia a sua vida de outra forma. Jesus estava separando os seus discípulos. E o que nós queremos propor nessa noite é que nós separemos os discípulos e que nós possamos ser aqueles que verdadeiramente vão seguir ele. Porque embora tinha aqueles que seguiam por causa do show, do espetáculo, da treta, porque todo mundo seguia, tinha aqueles que seguiam Jesus porque o amavam e porque ele era o Filho de Deus. Ajuda eu a pregar, a gente fala um amém, pelo menos essa parte você. Existem aqueles que amam ao Senhor, amém? Amém. Sabe, e esse texto ele nos traz quatro ensinamentos pelo menos, 4 reflexões de como nós podemos perder para ganhar. Ganhar o quê? Ganhar um relacionamento profundo com Jesus. A gente ganhar a nossa vida diante do Senhor. Não estou falando de você ganhar uma vida feliz, uma vida alegre, mas a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente não fala ele que assim como um cara muito virtuoso, mas nos últimos minutos da vida dele, ele fala assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É um poema, gente. Logo em seguida, ele colocou a cabeça acho que é cepo o nome, né? E cortaram a cabeça dele, ele foi morto, decapitado. Mas ele decidiu perder a vida para ganhar uma vida eterna, para ganhar, estar diante do Senhor. Imagina como esse homem não foi recebido no céu, gente. Às vezes eu imagino como algumas pessoas foram recebidas no céu e eu falo, meu Deus, imagina quando o pastor Valtenir chegar no céu, gente. Eu queria estar lá para ver. Não queria não, vou morrer antes. Não sei se eu queria estar não, mas vai ser legal. Eu queria saber como seria. E o versículo 27 diz assim, ó, e se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Primeira decisão, nós precisamos decidir morrer. Tomar a sua cruz e seguir Jesus, você tem que entender, sempre que você for ler a Bíblia, você tem que imaginar o que o escritor estava escrevendo para quem lia na época. É diferente. Hoje, tome a cruz. O que é a cruz, gente? Cruz hoje é um objeto bonito que a gente carrega no pescoço, coloca nas nossas camisetas. Mas na época, uma pessoa que carregava a sua cruz, todo mundo que via ela sabia, essa pessoa foi sentenciada à morte. É uma pessoa que já está morta. Ela está carregando a sua cruz em direção à morte. Ou seja, tome a sua cruz, tome a sua morte. Ricardo está falando para eu me matar? Não, calma, respira. Mas imagina também os discípulos. Quando Lucas escreveu esse texto, ele tinha muito fresco na mente dele ainda a própria morte, crucificação de Jesus. Eles respiravam a todo momento ameaças de morte, de carregar a cruz. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, assim como os outros vários apóstolos foram crucificados, que era a forma de morte, de condenação mais cruel que existia naquela época. Depois foi abolido por Agostinho, quando ele se converteu. E ele aboliu essa forma cruel de execução. Ou seja, quem quer seguir Jesus, tome a sua morte e siga o Senhor. Gálatas 2:20 diz assim:
fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, é uma morte do eu, gente, não é uma morte física. Não estou falando para você se matar a matéria, mas para você matar o seu ego, o seu eu, as suas vontades, os seus desejos, e submeter isso aos desejos e às vontades de Deus, que são melhores do que os nossos. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, fui crucificado com Cristo, ou seja, eu fui morto para mim, e a vida que eu estou vivendo nesse corpo não é eu, mas é Cristo que vive, ou seja, a minha fala é a fala de Cristo, a minha expressão física é a expressão de Cristo. Só que a gente precisa entender o que é essa morte do nosso eu. O que é a morte do eu? A morte do eu, ela pode ser a morte por um desejo pecaminoso. Sabe aquela lascívia, aquela promiscuidade que você às vezes pensa e que talvez alimente com pornografia? Você precisa matar o seu desejo pecaminoso por isso e não executar aquilo que você pensou. Você vai matar o seu desejo de fazer algo ilícito, algo pecaminoso. Mas também, às vezes, a morte do seu eu pode ser ter que abrir mão, matar a sua vontade de algo lícito para abençoar o reino de Deus. Tem pessoas que entram em discussões vãs hoje em dia, entre pecado, não pecado, é pecado isso, é pecado aquilo, mas às vezes não é pecado, mas em dadas oportunidades, por amor a Deus, amor a Cristo, amor à igreja, nós precisamos matar o nosso ego, matar o nosso eu e perder isso. A gente precisa decidir perder, morrer para isso. Você quer ver outra morte do eu que nós precisamos ter? Às vezes a nossa experiência terrena, a partir daquilo que a gente observa, forma uma cosmovisão, uma visão de mundo, a forma como você enxerga a realidade. E aí, por causa da sua experiência com seu pai, com os professores, com os homens ou mulheres que você conhece, a partir dos seus amigos, você cria a sua filosofia de vida, o seu entendimento do que é certo ou errado. E aí entram conceitos polêmicos na sociedade. Por exemplo, a submissão. Essa é uma polêmica danada, né? Existem oh, Jesus, minha dicção está uma maravilha. Existem conceitos polêmicos que são formados a partir da nossa cosmovisão. Só que até esse entendimento que a gente tem de sociedade, qual é o papel do homem, o papel da mulher, qual é o nosso papel na política, qual é o nosso papel como empresário, como comunicador, nas mídias sociais, na educação, a nossa visão de mundo, e essa visão de mundo, por exemplo, há questões polêmicas, como, vamos usar um exemplo aqui do aborto. Às vezes as pessoas falam assim, eu sou contra o aborto, Ricardo, mas em casos de estupro eu sou a favor. Então você é a favor do aborto. Mas o que formou a sua cosmovisão para você ser a favor do aborto numa situação como essa? Talvez foi as experiências humanas, o que você observou. Eu não estou falando que não é um sofrimento genuíno, nada disso. Só que até essa cosmovisão que a gente tem desse mundo tem que ser quebrantada diante de uma cosmovisão bíblica. E a nossa visão de mundo tem que ser a visão bíblica de Deus sobre esses temas. Porque não é uma experiência humana que forja, que modela os conceitos nos quais nós vivemos. É a palavra de Deus. E nós, como cristãos, precisamos nos submeter aos conceitos da palavra de Deus. E para isso, muitas vezes, vamos ter que abrir mão do nosso entendimento terreno e da nossa experiência. Porque a nossa experiência não pessoal não pode formar uma filosofia de vida eterna. Amém? E às vezes a forma de olhar para o eu é um problema muito grande, porque assim, tem uma palavra que se usa muito hoje em dia quando a pessoa vai falar do eu próprio, do seu ego, da sua pessoa, que é a autoestima. Conhece esse termo? Vocês conhecem, né? E aí nas culturas tradicionais as pessoas pensam assim, os grandes problemas da sociedade vêm por causa de pessoas que têm uma elevada autoestima, que pensam muito delas, que se acham, que elas têm... que elas pensam ter um saber superior. Então as culturas tradicionais pensam que os males da sociedade vêm por causa dessas pessoas que se acham aqui. Já na cultura moderna, as pessoas têm a tendência de ficar comiserando. Eu sou um coitado, eu sou feia, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou cheiroso, eu sou fedido, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí os consultórios de psicoterapia, e eu até como psicólogo posso afirmar isso, porque eu estudei, e até gabinetes pastorais estão sendo permeados, sabe do quê?
Não, você precisa elevar a sua autoestima. Você precisa ter uma elevada estima de você. Você precisa se amar. Você não é feia, gente. Tem gente que é feio, sim. Não adianta falar para todo mundo que você não é feio. Tem gente que é feio, não tem o que fazer. Ricardo, você não é gordo. Eu sou gordo, sim. Agora, mas quero emagrecer, gente, em nome de Jesus. O que eu estou querendo dizer é, não é uma questão de a gente olhar para nós mesmos com uma elevada autoestima ou com uma baixa autoestima. Nós temos que olhar para nós com autoesquecimento e não com uma autoestima, esquecendo de nós, para viver o Cristo, a vida de Deus em nós. Quando a gente esquece da gente, a vida de Cristo se manifesta. Sabe, tem um estudo que estão fazendo em alguns países da Europa, que eles pegam pessoas que estão com profunda depressão, e ao invés de medicar essas pessoas, eles colocam elas para servir em outros lugares. Por exemplo, eu estou com depressão, e dentro desse projeto de pesquisa, eles me colocam para servir, para cuidar de praças públicas, para cuidar de crianças em escolas, orfanatos, creches, ir para o hospital, ler livros para as pessoas, e eles colocam a pessoa para servir o outro. E o resultado dessa pesquisa é que 70% do pessoal está se recuperando, porque ele esqueceu dele e colocou o olho em outro, o olhar em outra pessoa. Então a gente precisa de um autoesquecimento, de uma morte do eu. A gente precisa decidir matar o nosso eu para viver para Cristo. Amém? Nossa, que amém fraquinho, ninguém quer morrer para esse. Amém? Isso, vamos morrer, gente. O ego. Segundo lugar, que esse texto nos ensina, o versículo 28 e 29 fala de um construtor. Um construtor que foi construir uma torre, mas antes ele precisou calcular se ele tinha dinheiro para construir ou não. E esse cálculo deveria ser feito para que depois ele não passasse vergonha do projeto que ele começou. E o que nós aprendemos em segundo lugar é que seguir a Jesus tem um custo, tem um preço. E nós precisamos calcular o preço dessa jornada. Vamos deixar as nossas mochilas? Vamos deixar para trás algumas coisas? Vamos deixar o que para trás? Precisamos calcular o preço dessa jornada. Precisamos calcular o preço daquilo que estamos construindo em Deus. Porque às vezes a gente sonha de viver algumas coisas em Deus, mas não quer pagar o preço. Sonha com uma família abençoada, mas quer varoar todo mundo. Sonha em ter um homem de Deus ao meu lado, de ser uma mulher de Deus, ou de ter uma mulher de Deus ao meu lado, ser um homem de Deus. Mas não consegue guardar o coração, que é 30 reação em 15 segundos lá. Haja coração para tanta reação naquele Instagram lá. Fora os blocos da vida, né, gente? Não, mas os blocos de crente não tem sensualidade, é tudo coisa tranquila, né, gente? Por isso que é bloqueado, né? Que é só para edificar. Não tem risco naquele lugar, né? Por isso que você muda o nome, você coloca lá, tipo, sei lá, laranjinha 1, 2, 3, e ninguém descobre quem que é aquilo, porque é só conteúdo abençoador, eu acredito que é. Mas às vezes a gente sonha com algumas coisas em Deus, mas não quer pagar o preço. Sonha com uma família abençoada, mas não quer pagar o preço de estudar, se tornar um homem abençoado, se tornar uma mulher abençoada. Sonha com uma empresa bem-sucedida, mas não quer estudar, não quer investir em treinamento. Chora quando tem que pagar por um treinamento. Tem um treinamento, R$200, não quer pagar, mas compra uma pizza de R$100 no final de semana. A gente precisa aprender que a jornada tem um custo, e o custo não é para salvação. Para a salvação, Jesus já pagou. Agora, se nós desejamos viver algumas coisas em Jesus, precisamos pagar um preço na jornada. Na faculdade, né, gente? Tem gente que sonha, né? Sei lá, olha lá, vamos pegar um curso aqui, medicina, ou educação física. Aí o cara sonha assim, eu vou ser o Paulo Musi um dia. Só que é um mulambo, não lê um livro preguiçoso. Você não sabe quem é o Paulo Musi, você vai descobrir, filho. O homem é o brabo. E aí a pessoa sonha com algo, mas não está disposta a pagar o preço. Olha, que nem eu, assim, por exemplo, em uma área que eu preciso aprender a pagar o preço. Em algumas áreas eu estou pagando, em outras eu preciso aprender a pagar. Eu sonho com a barriga tanquinho, estilo do Paulo Musi. Só que quando coloca diante de mim a maçã e o pudim, vocês sabem o que eu estou escolhendo, né?
Gente, a gente precisa entender que tem um custo se nós desejamos caminhar com Jesus. E se desejamos viver alguma coisa, eu sonho um dia ser um excelente músico e ministrar. Não é só orando, gente. Vai ter que estudar. Eu sonho um dia pregar. Vai ter que estudar. Não é só chegar aqui e falar. Vocês soubessem o tanto que se lê para conseguir trazer uma mensagem para vocês, o tanto que se estuda, porque tem que ter temor para falar ao povo de Deus. Todo sonho, gente, exige uma intencionalidade. Se você sonha em viver algumas coisas com Jesus, você precisa aprender a ser intencional. Se você quer viver algo, tem que pagar um preço para algo, e esse preço que eu estou falando não é de salvação, tá, gente? Salvação é em Cristo. Eu estou falando para viver algumas questões aqui nessa terra pelo poder de Deus. Mas a gente precisa aprender a ser intencional dentro dessa jornada. Se a gente observar, por exemplo, aqui no nosso meio, esse ano nós iniciamos um movimento de oração. Talvez alguns pensem assim: não, começou de forma natural, ninguém nem percebeu e hoje a gente está orando. Tem mais de 7 anos que eu oro por uma casa de oração aqui nessa cidade, que eu profetizo sobre um lugar. E está dando certo. Esse ano passado eu falei, o ano que vem eu acho que é um ano que nós vamos crescer em oração. E eu recebi uma direção da pastora Samantha, que ela falou: Ricardo, eu acho que isso é de Deus, vai. E nós começamos, talvez você nem percebeu, que foi tudo muito intencional. Começamos com poucos minutos antes dos cultos orando. Intencionalidade. Algumas pessoas desafiavam para orar, entravam num desespero. Meu Deus, não vou. E as pessoas falavam: Ricardo, a pessoa não gaguejou, enfim. Calma, gente. É um processo. Depois nós aumentamos o tempo, passamos de 15, depois chegamos a 20 minutos de oração antes do culto. Hoje nós temos aos sábados um turno de oração acontecendo na nossa igreja. Todo sábado tem um turno de oração. Só que ele não é aberto para o público ainda, porque nós estamos construindo um lugar para o Senhor. Então nós temos 4 turnos de orações mensal, e temos também uma vigília que nós chamamos de tenda. E na primeira vez que nós fizemos, eu pensei comigo: cara, vai vir só quem eu convidei para me ajudar e mais uns 2, né? Mas deu um número até bom de pessoas ali. E tudo isso foi a partir de uma intencionalidade, e eu não comuniquei muitas coisas. Depois eu comecei a comunicar aos poucos. E o que Deus comunicou, que é onde nós vamos chegar, é muito além disso. E aí você observa, o F-Hop vir para cá, o movimento de oração que é referência no Brasil, foi intencional. Nós levarmos os nossos jovens para participar da conferência deles, foi intencional. Às vezes eu dou alguns livros para alguém ler aqui. Já recebeu um livro meu? Eu estava te testando, tá? Se eu mandar uma pregação para você também. Porque às vezes as pessoas falam: ó, o investimento gera uma resposta. Show. Mas eu espero uma resposta para ter mais investimento. As pessoas que pregaram aqui esse ano, eles nem perceberam, mas eles passaram por um crivo de intencionalidade. Vamos ver como essa pessoa reage. Às vezes eu falava alguns negócios duros para ver como que o coração da pessoa reagia, para ver se o coração dela realmente é alinhado. Então a gente precisa ter intencional, porque todo custo daquilo que a gente quer viver vai exigir uma intencionalidade. Todo sonho, gente, se a gente quer viver algo em Deus, além do preço, intencionalidade, vai exigir de nós renúncia. Uma renúncia. Às vezes, se você quer ter o corpo sarado, vai ter que deixar o pudim e o x-bacon, gente, não vai ter jeito. Se você quer ser alguém com profundo conhecimento em uma área, às vezes você vai precisar abrir mão de umas horas de Netflix ali para se dedicar aos estudos. Vai ter que renunciar a algumas coisas na sua vida para algo maior. Tem gente que, eu lembro de um casal que falou uma vez: Ricardo, quando a gente estava noivo, é que eu lembrei do exemplo agora porque o Tiago e a Nath estão noivos, né? Vai casar, gente. Eu lembrei de um casal que falou para mim: Ricardo, quando a gente estava noivo, a gente abriu mão de tudo. A gente ia para a igreja, acabava o culto, voltava para casa para jantar e depois encontrava o pessoal na rua. Para quê? Para economizar. Por quê? Eles queriam renunciar a algo por causa de um sonho. Eu tenho tanta coisa para falar hoje ainda, mas eu acho que nós não vamos ter tempo de terminar. Teria pelo menos mais 2 pontos para falar com vocês, que eu falei que eram 4 ensinamentos de Jesus, né? O primeiro ensinamento que eu falei foi:
decida morrer, versículo 27, toma a sua cruz. O segundo é que uma vida com Jesus tem um custo. Não é um custo para a salvação, mas é um custo se você deseja viver coisas maiores e mais profundas. Você quer ver um custo que às vezes nos rouba da profundidade em Deus? Quem aqui não tem nem TikTok nem Instagram, levanta a mão. Não tem nenhum. Todo mundo tem, né? Às vezes você está rodando lá o seu feed lá dos Reels, dos vídeos do TikTok, e aparece algo da parte de Deus. De vez em quando aparece, né? Um versículo, uma frase, e aquilo alcança o seu coração de forma profunda. E às vezes você poderia parar ali por um instante e meditar. Mas o que você faz? Passa para o Reel seguinte, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E aí você tem 500 informações, mas não tem profundidade em nada. E se você sonha com uma vida profunda em Deus, você vai ter que abrir mão de algumas coisas.